Fala pessoal, beleza? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Seguinte, my friends, eu queria falar com vocês hoje sobre um tema que eu queria abordar já há muito tempo, mas eu estava esperando a marcha de alguns acontecimentos para chegar a essa conclusão e trazer esse vídeo para analisar a seguinte situação. Teria sido a escolha de Jordan Love o maior tiro no pé dado pelos Packers na história da franquia? Vamos lá, vamos fazer uma breve retrospectiva. Em 2020, na nossa primeira escolha do draft, o Jordan Love foi draftado, uma escolha completamente inesperada. Primeiro porque nós tínhamos um quarterback de muitos anos de casa, que já tinha ganho um Super Bowl, que vinha de campanhas muito positivas, apesar de não ter voltado a conquistar o Super Bowl desde 2011, e que não dava mostras naquele momento de que não continuaria na franquia, ou que iria se aposentar, ou que iria ser trocado, algo do tipo. O Packers foi lá, draftou um quarterback que não era sequer cotado para aparecer na primeira rodada do draft, e sim da segunda em diante. Não era ali, se você fizesse uma análise rápida dos prospectos dessa posição, lá em 2020, não era nem o top 5 dos quarterbacks. E o Packers, como se não bastasse, não só draftou o Jordan Love, como subiu, deu uma trade-up com o Miami Dolphins, subiu 2 ou 3 picks, se não me engano, para draftar o Jordan Love. E naquela situação, a gente ficou extremamente revoltado, incrédulo, porque haviam outras necessidades extremamente latentes na equipe, como, por exemplo, naquele momento, wide receiver, alguns reforços para a linha ofensiva, linebackers, enfim. E o Packers simplesmente resolve direcionar a sua escolha para um quarterback que no college não tinha mostrado nenhum grande talento, nenhuma grande qualidade que viesse a despertar o interesse dos Packers e que pudesse representar o futuro quarterback da franquia em substituição a um Aaron Rodgers, 4 vezes MVP, certamente Hall da Fama, enfim. Será que os Packers naquela ocasião estavam realmente certos, convictos de que Jordan Love seria o futuro da franquia? E aí a gente foi dando tempo ao tempo para ver como que os Packers iriam lidar com essa situação, como que o Jordan Love iria se desenvolver lá dentro e como que essa relação com o Aaron Rodgers se daria. E desde então muito se falou que o Rodgers teria ficado chateado com essa escolha, de que talvez seria uma forma do Packers indiretamente dizer que a carreira dele estava chegando ao fim, de que talvez não queria mais contar com ele também. Mas o tempo foi passando, as temporadas foram se seguindo e hoje o que a gente tem pelo menos do que a gente escuta, da imprensa local e do próprio Aaron Rodgers, que publicamente já falou, sua relação com o Jordan Love é ótima, ele tem nele um excelente companheiro de equipe e que entendeu a escolha lá em 2020, que é um processo natural, afinal de contas, daqui a algum tempo, a gente espera que realmente daqui a algum tempo, e não esse ano, o Rodgers vai se aposentar, já está com 38 anos, e que era natural que o Packers já talvez pensasse, projetasse o futuro, escolhendo o Jordan Love lá em 2020. Mas alguns dias atrás surgiu alguns rumores, alguns boatos de que nem o próprio Green Bay Packers acreditava no Jordan Love, no potencial que o Jordan Love teria para ser um substituto direto e imediato do Aaron Rodgers, caso ele optasse pela aposentadoria para essa temporada ou, eventualmente, optasse por ser trocado para outra equipe. E, é claro, a gente tem que ver isso com muita cautela, com muita ressalva, afinal de contas são boatos, são rumores, não quer dizer que alguém lá de dentro realmente tenha vazado alguma informação ou que essa seja realmente a opinião do Green Bay Packers, dos nossos diretores, enfim, dos jogadores de modo geral.
Não dá para saber. Agora, que o Packers realmente, pelas ações que ele vem demonstrando nesses últimos anos, não demonstra muita confiança no Jordan Love, de fato é verdade. Porque, vamos lá, temporada passada, quando nós perdemos para o Tampa Bay, Aaron Rodgers dava aquelas entrevistas dele, se dizendo incerto quanto ao seu futuro, passaram muitos meses sem saber qual que seria o destino de Aaron Rodgers, e em nenhum momento o Packers esteve tranquilo do ponto de vista de falar assim, bom, se o Rodgers não quiser ficar, quiser aposentar, quiser ir para outro lugar, nós draftamos o Jordan Love em 2020 e ele vai ser o QB da franquia e nós confiamos plenamente nele. Nunca o Packers deu esse tipo de demonstração. O Packers insistiu até que Aaron Rodgers aceitasse retornar para Green Bay para jogar essa temporada. Tanto é que nas vésperas ali praticamente do training camp que Aaron Rodgers deu a sua resposta positiva para os Packers e retornou à equipe. Né? Até então era uma incógnita total, ninguém sabia qual seria o futuro, né, dele, inclusive no draft do ano passado também, muito já se comentava de uma possível troca envolvendo ele, seja para os Broncos, seja para os Raiders, 49ers, enfim. E isso não aconteceu, porque o Packers trabalhava nos bastidores incansavelmente, né, desde fevereiro do ano passado, quando terminou a temporada, até mais ou menos junho, julho, para conseguir fazer com que o Rodgers retornasse. E isso não demonstra ser uma postura de uma equipe que confia plenamente no seu QB2, que foi draftado há 2 anos e que foi uma escolha de primeira rodada e que, portanto, em tese, deveria ser um jogador que a equipe teria total confiança, né, na reposição do quarterback titular. E não foi isso que aconteceu. Mais uma vez, essa temporada, tudo leva a crer que, apesar de todo o discurso também do Rodgers de fim de temporada, que a gente já está careca de saber, não sei o que eu vou fazer, vou pensar, vou me decidir, né? Mesmo assim, hoje já existem conversas entre o Rodgers e a diretoria dos Packers para uma permanência com renovação contratual, né, diga-se de passagem, com pelo menos 2 anos, seriam as primeiras especulações que a gente ouviu por aí, né? Mais 2 anos de contrato para tentar ainda, né, manter o all-in vivo, né, e levar os Packers e o Aaron Rodgers à conquista de mais um anel em Green Bay. Parece que os Packers estão bem obcecados, bem definidos quanto a esse propósito. E isso só ressalta ainda mais, né, a desconfiança em relação a Jordan Love. Por quê? A expectativa lá em 2020 era que, no máximo, Aaron Rodgers jogasse mais 2 temporadas pelos Packers e depois ou se aposentasse ou seria trocado, porque já seria um cara extremamente caro para se encaixar no cap dos Packers, e ainda mais se fosse renovar por um longo período. E tinha essa expectativa e criou-se essa expectativa não só nos torcedores, como no próprio Jordan Love, né, de que essas primeiras 2 temporadas seriam mais ou menos como um estágio para ele, né, um vestibular, para que ele pudesse assimilar o máximo possível, para que quando o Rodgers deixasse a equipe, ele já estivesse num nível, né, compatível, competitivo, a ponto de assumir a titularidade da equipe. E não é o que se vê. O Packers agora dá a entender que vai manter esse projeto de all-in, de renovar com as principais peças, com Rodgers, com Adams, com Devondre Campbell, enfim, e a gente não sabe como isso vai se desenvolver.